Meus amigos, vamos dar continuidade à apresentação das ameaças que pairam contra a humanidade, sejam elas existentes no mundo que vivemos, como também aquelas ameaças vindas do espaço exterior. Na primeira apresentação que nós realizamos, nós apresentamos como enfrentar as ameaças das forças da natureza existentes no planeta Terra. O que nós procuramos apresentar neste vídeo, que já está disponível em nosso canal e que foi realizado há 2 semanas atrás, nós, neste vídeo, apresentamos como enfrentar as ameaças localizadas ou globais contra os seres humanos provocadas pelas forças da natureza existentes no planeta Terra. As ameaças contra os seres humanos provocadas pelas forças da natureza existentes no planeta Terra dizem respeito aos terremotos e tsunamis, que podem atingir áreas determinadas do planeta, as erupções de vulcões, que podem atingir áreas determinadas do planeta ou ter impacto global, como já aconteceu no passado, o esfriamento no núcleo do planeta Terra e a inversão dos polos magnéticos da Terra, ambas essas ameaças com impacto global. Nesta apresentação, nós apontamos o que e como fazer para lidar com cada uma dessas ameaças. E destacamos a necessidade da criação de um organismo, de uma organização de caráter global, vinculada à ONU, que seria uma organização mundial de defesa contra catástrofes naturais de abrangência global vinculada à ONU. Então, Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre que seria uma organização mundial de defesa contra catástrofes naturais. Desculpe, mas o outro celular operou e eu tive que atender. Mas, voltando ao que estava falando, nós, nessa apresentação em que tratamos das ameaças das forças da natureza existentes no planeta Terra, nós apontamos o que e como fazer para lidar contra cada uma delas, mas também apontamos a necessidade de que seja montada uma estrutura mundial, uma organização mundial de defesa contra catástrofes naturais de abrangência global vinculada à ONU. Este vídeo nós apresentamos há 2 semanas atrás e está disponível em nosso canal. Eu sugiro quem não assistiu a nossa apresentação que faça no momento oportuno. Bem, a segunda grande ameaça que nós tratamos diz respeito a nós seres humanos. Mas os seres humanos, nós que habitamos o nosso planeta, estamos condicionados pela existência de um sistema econômico, o capitalismo. E nesta segunda apresentação em que tratamos das ameaças contra a humanidade, nós consideramos o capitalismo como a principal ameaça que nós, seres humanos,
praticamos contra nós próprios por causa do sistema econômico dominante que é o capitalismo. Então, nessa apresentação, em que nós tratamos de como eliminar os males ou ameaças contra a humanidade provocadas pelo capitalismo ao longo da história, vocês podem também assistir através do nosso canal, em que nós apresentamos como eliminar os males contra a humanidade provocadas pelo capitalismo ao longo da história, que além de promover a devastação da natureza, contribuindo para a ocorrência de pandemias, que a pandemia tem a ver com a devastação da natureza. Então, repetindo, nós apresentamos como eliminar os males contra a humanidade provocados pelo capitalismo ao longo da história, que além de promover a devastação da natureza, contribui para o aquecimento global e a mudança climática catastrófica global, a proliferação de guerras, e o caos na economia mundial, e o comprometimento do bem-estar social da humanidade e o avanço do neofascismo do mundo. Então nós identificamos, nessa segunda apresentação, quando tratamos dos males, as ameaças contra a humanidade provocadas pelo capitalismo ao longo da história, nós identificamos a devastação da natureza, que contribui para a ocorrência de pandemias, muitas das quais foram mortais, como a peste bubônica, que matou a metade da população europeia na Idade Média, a gripe, a pandemia da gripe no início do século XX, que matou 100 milhões de habitantes. E tivemos mais recentemente a pandemia do coronavírus, que matou 15 milhões de habitantes do nosso planeta. Então, além da devastação da natureza, temos a questão do aquecimento global e a mudança climática, que tem a ver, sobretudo, com o uso de combustíveis fósseis na produção de energia. A produção de energia e o consumo de energia baseado em combustíveis fósseis, como petróleo, gás natural e carvão, são os vilões da história. Então são os principais responsáveis. E isso tem a ver com o capitalismo, porque o uso intensivo de energia teve início com a Revolução Industrial na Inglaterra, no século XVIII. Temos a proliferação de guerras. E as guerras que nós tivemos no século XX foram as mais assassinas, foram aquelas que provocaram a maior mortandade da humanidade em toda a história. Com as duas guerras mundiais, tivemos a Guerra Fria, que também contribuiu para guerras localizadas, como a Guerra do Vietnã, a Guerra do Camboja. E recentemente nós estamos aí convivendo com 3 conflitos. A guerra da Rússia contra a Ucrânia, temos a guerra de Israel contra o Irã, e temos também o conflito entre o Estado de Israel e o povo palestino. Então tudo isso resulta do modelo de sociedade que nós temos, que é um modelo que busca incessantemente a acumulação de capital e que também busca incessantemente a maximização do lucro. Então, ao buscar a acumulação incessante do capital e a maximização incessante do lucro, o sistema capitalista produz todos esses males que há pouco citei. Então, se vocês quiserem ter conhecimento
dos males provocados pelo capitalismo, como principal responsável pelos males que a humanidade enfrenta e que vem enfrentando desde o século XV até a era contemporânea, assista este vídeo Como eliminar os males contra a humanidade provocados pelo capitalismo ao longo da história. E agora nós vamos... Aliás, antes disso, é importante observar que para fazer frente, para lidar com os males do capitalismo, nós sugerimos, no final da nossa apresentação, que o modelo capitalista fosse substituído pelo estado de bem-estar social nos moldes escandinavos, que é um híbrido de capitalismo com socialismo, que prepararia o terreno para o que eu considero como fundamental, o socialismo democrático do futuro. Além disto, nós sugerimos a transformação da ONU em governo mundial, em que a Assembleia Geral da ONU se transformaria no Parlamento Mundial este que elegeria uma governança, um governo mundial, e também uma Corte Suprema Mundial. Então, por exemplo, o Tribunal Penal Internacional de Haia poderia ser transformado na Corte Suprema Mundial para tratar de mediar os conflitos e para solucionar as pendências que possam ocorrer no plano mundial e com isso evitar as guerras, os conflitos. Então, a nossa sugestão foi a de que a sociedade capitalista, o capitalismo selvagem dominante, fosse substituído pelo modelo digamos assim, o híbrido de capitalismo com socialismo existente nos países escandinavos, que têm apresentado do final do século XX até o momento atual, desempenho extraordinário do ponto de vista da prática democrática, do ponto de vista do progresso econômico, compartilhado por toda a população, de modo que, se nós queremos construir uma sociedade imediatamente, um híbrido de capitalismo com socialismo, devemos nos inspirar no modelo de social-democracia existente na Escandinávia. Bem, então essas foram as duas apresentações que nós fizemos e estão disponíveis em nosso canal. Eu sugiro que assistam essas duas apresentações, porque terão respostas para os problemas que a humanidade enfrenta com relação às ameaças geradas pelo próprio planeta Terra, mas também pelos próprios seres humanos, em decorrência da existência do sistema capitalista que governa as nossas vidas. O que nós agora vamos apresentar é o terceiro vídeo desta série em que eu abordo as ameaças contra a humanidade. E desta vez vamos apresentar como enfrentar as ameaças das forças da natureza vindas do espaço exterior, vindas do espaço sideral. As ameaças contra os seres humanos provocadas pelas forças da natureza existentes no espaço exterior são as seguintes. Primeiro, a colisão sobre o planeta Terra de asteroides, cometas e cometas. Segundo, colisão sobre o planeta Terra de asteroides e cometas. Segundo, a colisão sobre o planeta Terra de planetas do próprio Sistema Solar. Vamos lhe mostrar mais adiante em detalhes o que significa isso. Terceiro, a colisão sobre o planeta Terra de planetas órfãos, que vagam
pelo espaço exterior. Quarto, a emissão de radiação solar e de massa coronal do Sol e de raios cósmicos do espaço exterior, especialmente os raios gama emitidos pela explosão de estrelas supernovas. A quinta são as consequências catastróficas sobre o meio ambiente da Terra, resultantes do afastamento contínuo da Lua em relação à Terra. A sexta, a grande ameaça, é representada pela morte do Sol, que deve acontecer dentro de 5 bilhões de anos. A sétima é representada pela colisão das galáxias Andrômeda e Via Láctea, onde se localiza a Terra. E isso já está acontecendo. E, finalmente, o fim do universo. Todos esses eventos catastróficos, que poderão ocorrer a curto, alguns vão acontecer a curto prazo, outros a médio prazo, e outros a longo prazo, a bastante longo prazo, como, por exemplo, bilhões de anos, como é o caso da morte do Sol, 5 bilhões de anos. Todos esses eventos podem contribuir para que a humanidade seja levada à sua extinção. E o que nós estamos aqui querendo apresentar são soluções que permitam evitar a extinção da espécie humana diante de todas essas ameaças vindas do espaço exterior. Vamos tratar primeiro da colisão sobre o planeta Terra de asteroides e cometas. Nós temos aqui uma figura que mostra exatamente o que pode acontecer com o planeta Terra. É um impacto sobre o planeta Terra de asteroides ou cometas. É importante observar o seguinte, meus amigos, que eventos dessa natureza, elas acontecem todos os dias em nosso planeta. Só que os asteroides são de pequena dimensão. E esses asteroides que penetram em nossa atmosfera, geralmente são de pequena dimensão e são, no seu trajeto pela nossa atmosfera, eles são, digamos assim, destruídos e transformados em meteoritos. Então a atmosfera exerce um papel muito importante no sentido de nos proteger de ameaças como essas. Mas, quando você lida com asteroides de grande dimensão, de diâmetros bastante elevados, por exemplo, seja em metros ou quilômetros, porque nós temos asteroides de grande volume, alguns até que podem ameaçar atingir o nosso planeta. E isso já tem sido constatado por vários pesquisadores, vários astrônomos que auscultam o universo, que observam os eventos do universo, de modo que os asteroides são corpos rochosos. É importante observar a diferença entre asteroide e cometa. Os asteroides são corpos rochosos ou metálicos que orbitam o Sol. Eles giram em torno do Sol, os asteroides. Os cometas, por sua vez, são corpos celestes compostos por poeira, gelo e rocha, que orbitam o Sol também, em trajetórias elípticas. E quando se aproximam do Sol, formam uma cauda luminosa, como essas que nós mostramos aqui nesse gráfico. Aqui é um exemplo de um cometa com uma cauda luminosa que se apresenta nessa figura. É importante observar o seguinte, que os cometas, eles são oriundos ou dos asteroides que se localizam entre o planeta Marte e Júpiter, ou também
ou localizados no cinturão. Alguns cometas são oriundos do cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, e outros cometas são originários do cinturão de Kuiper, que fica além do planeta Netuno, que é o último planeta do Sistema Solar, mais distante do Sol. Então, esses asteroides são oriundos dessas duas regiões do Sistema Solar. Já os cometas, eles são oriundos do cinturão de Kuiper, que fica além do planeta Netuno, como também da nuvem de Oort, que é um conjunto de corpos celestes que ficam situados numa posição intermediária entre o Sistema Solar e o sistema Alfa Centauri, que é um outro sistema estelar, o mais próximo do Sol. Então, esses corpos, muitos deles existem em quantidade incalculável. E já aconteceu ao longo da história do planeta Terra vários impactos. A própria Lua também, ela inclusive tem na sua superfície a marca de vários impactos provocados por asteroides e cometas. Então, meus amigos, a colisão sobre o planeta Terra de asteroides e cometas que ameaçam colidir com a Terra requer a adoção de estratégias para evitar suas colisões com a Terra. É bastante importante, e essa nossa sugestão nós apresentamos inclusive num livro que nós publicamos pela editora Dialética de São Paulo, cujo título é A Humanidade Ameaçada e as Estratégias para a Sua Sobrevivência. Muitas dos pontos que nós estamos abordando são extraídos exatamente dessa nossa publicação. Mas é bastante importante existir constante monitoramento do espaço exterior para identificar não apenas asteroides, mas também cometas que podem colidir com a Terra. Segundo, desenvolver foguetes poderosos, capazes de desviar asteroides e cometas de suas rotas em direção à Terra. Uma alternativa que muitos cientistas consideram possível seria a utilização de foguetes que, impactando nesses asteroides, desviam de sua rota em direção à Terra. E a outra alternativa, que seria, digamos assim, utilizada em última instância, seria destruir asteroides e cometas ameaçadores com o uso de bombas nucleares, se tanto os asteroides e os cometas estiverem a grande distância do planeta Terra. Então, essa é a abordagem, meus amigos, que nós fazemos a respeito de como fazer, o que e como fazer para proteger nós, seres humanos, da colisão sobre o planeta Terra de asteroides e cometas. O segundo ponto da nossa apresentação fala da colisão sobre o planeta Terra de planetas do Sistema Solar. Os planetas do Sistema Solar, Mercúrio, Vênus, Terra, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, são corpos celestes que orbitam o Sol. Nós temos aqui uma figura que mostra que os planetas, o Sol e os planetas girando em torno dele, em órbitas determinadas. Então aqui nós temos o planeta Terra. Bem, há o risco de desestabilização do Sistema Solar com a aproximação entre os planetas Mercúrio e Júpiter em suas órbitas. Isso foi constatado a partir de simulações, utilizando modelos matemáticos, utilizando computadores,
e modelos matemáticos que permitiram identificar a possibilidade de desestabilização do sistema solar com a aproximação entre os planetas Mercúrio e Júpiter em suas órbitas em torno do Sol. Isso significa, como a órbita de Mercúrio é elíptica, então há o risco de se aproximar bastante da órbita de Júpiter e, com isso, contribuir para que haja a colisão entre Mercúrio e o Sol, ou a colisão entre Mercúrio e Vênus, mas poderia haver a colisão de Vênus ou Marte com a Terra também. Nessa simulação se identificou essa possibilidade de que a desestabilização provocada por Mercúrio iria, ao impactar com Vênus, poderia contribuir para que houvesse a colisão de Vênus ou Marte com a própria Terra. Quer dizer, essa simulação foi feita e se chegou a essa conclusão. A desestabilização dos planetas do Sistema Solar poderia acontecer também quando o Sol se expandia como uma gigante vermelha no final de sua vida. Quando nós abordarmos a morte do Sol, nós vamos falar sobre isso. As consequências sobre os planetas rochosos, o Mercúrio, Terra, Vênus e Marte, é em função da expansão, o aumento do volume do Sol no final de sua vida. Então, a possibilidade de colisão sobre o planeta Terra de planetas do Sistema Solar requer a adoção das seguintes estratégias. Primeiro, promover um constante monitoramento do espaço exterior para identificar a ameaça de desestabilização do Sistema Solar. Quer dizer, haver um monitoramento constante para identificar essas possibilidades que a simulação apontou. Segundo, identificar possíveis locais fora do Sistema Solar com possibilidade de serem habitados pelos seres humanos. E planejar a fuga de seres humanos para, por exemplo, o exoplaneta Próxima B, que é uma das possibilidades que existe de nós, seres humanos, habitarmos esse exoplaneta. São planetas de sistemas estelares que não integrantes do Sistema Solar. Então, esse exoplaneta Próxima B orbita uma estrela integrante do sistema Alpha Centauri, que é o mais próximo do Sistema Solar, situado a 4,2 anos-luz de distância da Terra, que poderia reunir as condições para a implantação de colônias espaciais que exigiriam um grande avanço científico e tecnológico para viabilizá-las. O que é importante observar é o seguinte, é que é importante identificar possíveis locais fora do Sistema Solar. Uma das alternativas já identificadas é exatamente o exoplaneta Próxima B, que faz parte do sistema Alpha Centauri, que fica 4,2 anos-luz de distância da Terra. Ou seja, quando se fala em anos-luz, significa que um ano-luz corresponde a mais de 9 trilhões de quilômetros de distância. De modo que, para nós alcançarmos esse exoplaneta, nós precisaríamos promover avanços científicos e tecnológicos bastante avançados para que nós pudéssemos alcançar essa estrela, esse planeta, em 4,2 anos, com foguetes se deslocando com velocidade próximas à velocidade da luz. Para você conseguir chegar em 4 anos nesse exoplaneta, é preciso que a velocidade dos foguetes que saem da Terra alcance velocidades próximas à da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo. Bem, falando da colisão sobre o planeta Terra de planetas do Sistema Solar. A terceira grande ameaça está relacionada com a colisão sobre o planeta Terra de planetas órfãos. Muita gente imagina que
todo o planeta tem que estar girando em torno de uma estrela. Isso não é verdadeiro. Os planetas órfãos são solitários e conhecidos também como planetas errantes ou nômades, e não orbitam nenhuma estrela. Estima-se que a galáxia Via Láctea, na qual o Sistema Solar faz parte, onde se localiza o Sistema Solar, a Via Láctea abriga cerca de 1 quatrilhão de planetas órfãos. Isso já foi calculado pelos cientistas. Cerca de 1 quatrilhão de planetas órfãos. A possibilidade de colisão sobre o planeta Terra de planetas órfãos, que vagam no espaço exterior, requer um constante monitoramento do espaço para identificar os planetas órfãos que possam colidir com a Terra e determinar a época de sua colisão. Porque, determinada a época de sua colisão, nós temos que planejar a fuga de seres humanos para outros locais situados no Sistema Solar, como, por exemplo, Marte, Titã, que é a lua de Saturno, e Calisto, lua de Júpiter, que se apresentam como os de maior possibilidade de serem habitados por seres humanos, com a implantação de colônias espaciais que exigiriam um grande avanço científico e tecnológico para viabilizá-las. Sobre os planetas órfãos, nós temos aqui figurado o impacto que representaria um planeta órfão, que é esse aqui, sobre o planeta Terra. Claro que seria um evento catastrófico. E se nós queremos evitar sofrer essas consequências, como espécie humana, temos que sair da Terra, né? E temos que planejar a fuga dos seres humanos para outros locais situados no Sistema Solar, como Marte, Titã e Calisto. Bem, a quarta grande ameaça é representada pela emissão de radiação solar e de massa coronal do Sol e de raios cósmicos do espaço exterior, especialmente os raios gama, emitidos pela explosão de estrelas supernovas. Com relação à radiação solar e às ejeções de massa coronal do Sol, é importante observar que são fenômenos solares que podem causar tempestades geomagnéticas na Terra. Nós aqui no nosso planeta, nós temos um escudo protetor, que é representado pelo campo magnético terrestre, que, por sinal, quando tratamos no primeiro vídeo sobre as ameaças provocadas pelo planeta Terra, nós falamos da ameaça de redução do campo magnético terrestre e, consequentemente, de nosso escudo protetor. Nós ficaríamos sem um escudo protetor. Não só por conta da mudança dos polos, mas também pelo esfriamento do núcleo terrestre. Quer dizer, o esfriamento do núcleo terrestre contribuiria para a redução do campo magnético terrestre, como também a inversão dos polos. O norte virá sul e o sul virá norte. Isso já aconteceu ao longo da vida da Terra. E de modo que, ocorrendo esse evento, durante a transição entre essa inversão dos polos, nós ficaríamos sem a proteção do campo magnético terrestre. Então, o campo magnético terrestre exerce uma proteção contra as radiações cósmicas e contra a radiação solar e as ejeções de massa coronal do Sol. Sobre as radiações de alta energia, as radiações cósmicas provenientes do exterior são radiações de alta energia que são compostas por partículas como prótons, elétrons e núcleos atômicos.
nós temos aqui uma figura que retrata o impacto dos raios cósmicos sobre o planeta Terra. Agora, esses raios cósmicos não provocam efeitos maléficos sobre nós, seres humanos, simplesmente porque nós temos um campo magnético que evita que esses efeitos maléficos aconteçam. Entretanto, a explosão de estrelas supernovas é uma fonte de raios cósmicos e que são mortais, porque ela faz com que haja emissão, essa explosão de estrelas supernova faz com que haja emissão de raios gama, que se atingir a Terra causaria o fim da vida no planeta. Então, os raios gama são a ameaça maior que possa existir para a existência da vida em nosso planeta. Aqui nós temos a explosão de uma estrela. Essa estrela supernova significa no final da vida de uma estrela de grande porte, de grande massa. Quando morre, ela se transforma, ela provoca uma grande explosão, emitindo raios gama. Se essa emissão de raios gama estiver na direção do planeta Terra, não há como a vida sobreviver a esse evento. Os raios cósmicos também são perigosos para os seres humanos nas viagens espaciais. Então, por exemplo, as espaçonaves, elas têm que ser desenvolvidas com a capacidade de proteger os seres humanos dos raios cósmicos. E também as colônias espaciais que venham a ser implantadas em outros planetas ou em outras partes do universo precisam também contar com a proteção contra os raios cósmicos. A emissão de radiação solar e as ejeções de massa coronal do Sol requerem a adoção de estratégias que permitam utilizar o satélite SOHO. Existe um satélite que está em torno do planeta Terra e que está entre a Terra e o Sol. SOHO, SOHO, que atua na posição intermediária entre a Terra e o Sol para detectar explosões na superfície solar e enviar com antecedência mensagens sobre a chegada da tempestade solar Terra. Então é importante que esse satélite, que está nessa posição intermediária entre a Terra e o Sol, detecte explosões e envie com antecedência mensagens sobre a chegada da tempestade solar à Terra, a fim de que sejam tomadas medidas para que nós possamos proteger as redes distribuidoras de energia elétrica e os satélites artificiais em operação, visando evitar danos. Corrigir cursos de satélites artificiais que giram em torno do planeta Terra, ou desligar seus equipamentos. Então, são medidas que precisam ser adotadas no caso da emissão da radiação solar e ejeções de massa coronal do Sol. A emissão de raios cósmicos vindo do espaço exterior mais ameaçadores são os raios gama, provenientes da explosão de estrelas supernovas, conforme já lhes falei, que podem levar à extinção da vida em nosso planeta. Fato este que requer a adoção de estratégias visando, primeiro, monitorar a explosão de estrelas supernovas permanentemente, para avaliar se a Terra poderá ser atingida por raios gama. Segundo, colonizar outros mundos no sistema solar, como Marte, entre outros, antes da explosão de alguma estrela supernova. É importante que, por exemplo, essa colonização de seres humanos aconteça o mais rápido possível. Porque se eventualmente ocorrer
a explosão de uma estrela supernova, e esse raio gama se dirigir para a Terra, então não escapa a ninguém. De modo que, se nós criarmos condições para colonizar outras, no caso Marte, nós poderíamos evitar a extinção da espécie humana. Pelo menos os seres humanos em Marte poderiam, digamos assim, dar continuidade à espécie humana. Então, colonizar outros mundos do sistema solar, como Marte, entre outros, antes da explosão de alguma estrela supernova, cujos raios gama possam alcançar o planeta Terra. E terceiro, planejar antes e durante a explosão de alguma estrela supernova a fuga de seres humanos para locais que se apresentam como os de maior possibilidade de serem habitados por seres humanos do sistema solar, como é o caso de Marte, Titã, que é a lua de Saturno, e Calisto, que é a lua de Júpiter, com a implantação de colônias espaciais que exigiriam um grande avanço científico e tecnológico para viabilizá-las. Então isso é urgente que isso seja feito. É preciso também proteger os seres humanos da radiação cósmica em viagens espaciais de longa duração no espaço exterior, adotando estratégias visando, primeiro, promover avanços científicos e tecnológicos no desenvolvimento de espaçonaves capazes de realizarem longas e seguras viagens espaciais. Para isso é preciso que a velocidade dessas espaçonaves alcance velocidades próximas à velocidade da luz, 300 mil km por segundo. E segundo, aumentar a capacidade biológica dos seres humanos para realizarem viagens espaciais e viverem fora da Terra. Para isso é importante que se utilize recursos da biotecnologia e da neurotecnologia, entre outros recursos científicos, para aumentar a capacidade biológica dos seres humanos para sobreviverem nas viagens espaciais e sobreviverem em outros mundos. A quinta ameaça para a humanidade diz respeito às consequências catastróficas sobre o meio ambiente da Terra, resultantes do afastamento contínuo da Lua em relação à Terra. Nós temos aqui uma figura que mostra que nosso planeta, a Terra, orbita em torno do Sol. Por sua vez, a Lua orbita em torno do nosso planeta. A Lua e a Terra formam um sistema, da mesma forma que a Terra e o Sol formam também um sistema, interagindo um em relação ao outro, graças à força de gravidade. Então, a Terra e a Lua encontram-se unidas por uma forte ligação gravitacional e afetam-se mutuamente. Como a Terra gira em seu eixo mais rápido do que a Lua gira em torno da Terra, então, quer dizer, o giro em torno do eixo da Terra é mais rápido do que o que a Lua gira em torno da Terra, a maior força de gravidade do relevo de água na Terra tenta acelerar a rotação da Lua. Então, a Lua aumenta a sua rotação graças à força de gravidade da Terra, do relevo da Terra. Enquanto a Lua atrai a Terra e retarda a rotação do planeta. Então a Lua exerce um papel no sentido de reduzir a rotação da Terra em torno do seu eixo. Cientistas tiveram a oportunidade de medir, inclusive através da viagem da Apolo ao planeta, à Lua, teve a oportunidade de medir quanto é que a Lua se afasta da Terra por ano. E chegou ao número de 3,8 centímetros. Ou seja, cada ano a Lua se afasta da Terra 3,8 centímetros. Esse processo é um processo que já vem de longa data. A Lua já esteve mais próxima da Terra há bastante tempo.
E na medida que o tempo foi passando, ela foi se afastando. Hoje ela se encontra a 384.400 quilômetros de distância. E deverá, no final de esse processo, dessa interação entre Lua e Terra, alcançar 560 mil quilômetros. Quando alcançar, muito antes disto acontecer, os dias na Terra ficarão progressivamente mais longos. Na medida em que a Lua se afasta da Terra, os dias na Terra vão ficar mais longos. Por exemplo, hoje o dia corresponde a 24 horas. Na medida que a Lua for se afastando, o número de horas do dia vai aumentando significativamente, até alcançar 1.152 horas, quando a Lua estiver a 560 mil quilômetros da Terra. Isso tudo foi calculado cientificamente. Então, quando ocorrer essa situação, durante a noite, as temperaturas matariam todo mundo de frio, quando alcançar os 560 mil quilômetros. Mas muito antes disso, as temperaturas matariam todo mundo de frio. E ao longo do dia, ninguém suportaria o calor. Praticamente, na medida que o tempo passa, a Terra vai parar de girar em torno do seu eixo. Essa é a consequência desse processo. Então, é o seguinte, as temperaturas matariam todo mundo de frio, ao longo do dia ninguém suportaria o calor, no litoral haveria ventos violentíssimos de 200 km por hora. Em termos de vida, não sobraria quase nada, a não ser bactérias e vermes super resistentes. Quando isso ocorrer, a rotação da Terra vai se estabilizar e os dias vão ter 1.152 horas e a vida no planeta será inviável. Então, diante desse cenário catastrófico, as consequências sobre o meio ambiente da Terra, resultantes desse afastamento contínuo da Lua em relação à Terra, serão, portanto, catastróficas. As condições do meio ambiente do planeta vão ser modificadas radicalmente e para pior. Então, o contínuo afastamento da Lua em relação à Terra exigirá a adoção das estratégias. Primeiro, monitorar o afastamento da Lua em relação à Terra permanentemente, para avaliar as consequentes mudanças no meio ambiente da Terra. Então é importante que, além de analisar o afastamento da Lua, avaliar também os seus efeitos sobre o meio ambiente da Terra. Segundo, adotar medidas capazes de mitigar as mudanças no meio ambiente da Terra. Ou seja, enquanto acontecer essas mudanças, mitigar os efeitos dessas mudanças no meio ambiente da Terra. E terceiro, planejar com bastante antecedência a fuga dos seres humanos para locais que se apresentam como de maior possibilidade de serem habitados por seres humanos no sistema solar, como Marte, Titã, que é a lua de Saturno, Calisto, que é a lua de Júpiter, com a implantação de colônias espaciais que exigiriam um grande avanço científico e tecnológico para viabilizá-las. Portanto, dá para perceber, meus amigos, que da importância da Lua para a nossa existência aqui no nosso planeta. A sexta grande ameaça é representada pela morte do Sol. O Sol é uma estrela central do sistema solar. Temos aqui o Sol com os planetas que orbitam em torno dele. É uma esfera de gás incandescentes. Então, o Sol é uma esfera de gás. Isso aqui é gasoso. Com a grande massa que gera luz, que nós temos durante o dia, e calor através de reações termonucleares. Então, muito do calor que nós temos em nosso planeta, nós recebemos do Sol, né? E essa luz e o calor é provocado por reações termonucleares.
Na realidade, o Sol é uma bomba termonuclear. É composto principalmente por hidrogênio e hélio, em estado gasoso. No decorrer de sua evolução, o Sol deu origem aos planetas rochosos, como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e aos planetas gasosos, como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. A morte do Sol ocorrerá quando se encontrar numa fase avançada da sua vida, daqui a 5 bilhões de anos. Conforme seu combustível hidrogênio seja consumido, o principal combustível do Sol é o hidrogênio. Na medida que o hidrogênio seja consumido, a temperatura do Sol vai aumentando. E o Sol sofre expansão. Na medida que a temperatura do Sol aumenta e o consumo do hidrogênio aumenta com o tempo, o Sol sofre expansão, ou seja, aumenta de volume. Enquanto cresce no seu volume, o Sol perde massa e morre, levando ao fim o sistema solar. Nessa fase, o Sol é chamado de gigante vermelha. A coloração amarela que nós temos do Sol, ela vai ficar vermelha, avermelhada. Por isso é chamada de gigante vermelho. E gigante porque aumentou de volume. Cálculos dos astrônomos indicam que quando o Sol se tornar uma gigante vermelha, o diâmetro do Sol, na sua linha do Equador, vai crescer ao ponto de ultrapassar o planeta Marte, consumindo todos os planetas rochosos, como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Vamos ver aqui a figura que mostra o sistema solar. O que vai acontecer é que Marte, o Sol, o volume do Sol vai aumentar a tal ponto que vai crescer, alcançar esse tamanho aqui. E vai engolir tanto o planeta Mercúrio, como o planeta Terra, como Vênus e como Marte. Então, aí seria, na realidade, o fim da vida do planeta Terra. Após esse estágio, quando alcançar essa condição, a força gravitacional passa a prevalecer e o Sol começa a encolher. Aí há um encolhimento do Sol. Aí ele se transforma em uma anã branca. Então, quando isso acontece, o sistema solar vira um caos e o Sol perde tremenda quantidade de massa. A evolução do Sol até sua morte requer a adoção de estratégias, visando, primeiro, monitorar permanentemente o Sol, para avaliar o aumento do seu volume e seus efeitos sobre o meio ambiente da Terra. E na medida que o volume do Sol vai aumentando, isso vai impactar sobre o meio ambiente do planeta Terra. Segundo, adotar medidas capazes de mitigar a mudança no meio ambiente da Terra com o aumento do volume do Sol. Claro, à medida que haja mudanças no meio ambiente, tem que adotar alguma medida no sentido de mitigar seus efeitos. E terceiro, planejar a fuga dos seres humanos da Terra para locais com possibilidade de serem habitados em outros sistemas estelares antes da morte do Sol, como por exemplo o exoplaneta próximo a B, que orbita a estrela mais próxima do Sol, integrante do sistema Alpha Centauri, que está a 4,2 anos-luz da Terra, que corresponde a 39,9 trilhões de quilômetros de distância, que exigiria um grande avanço científico e tecnológico para viabilizá-la. Nós temos aqui uma figura que mostra a distância do Sol em relação ao sistema Alpha Centauri. Aqui nós temos o Sol e aqui nós temos a estrela Alpha Centauri, que é a mais próxima do Sol. Ela está a 4,2 anos-luz da Terra. Então, ou seja, quase 40 trilhões de quilômetros de distância. Que para chegar lá em 4,2 anos,
é necessário que se utilize um foguete que se desloque a velocidade próximas à da luz. A sétima grande ameaça diz respeito à colisão das galáxias Andrômeda e Via Láctea. Uma galáxia, meus amigos, é um vasto sistema de estrelas, remanescentes estelares, gases, poeira e matéria escura, que é uma matéria que não interage com a luz ou outras formas de energia, matéria eletromagnética, mas que influencia a gravidade e a dinâmica do universo, unidos pela força de gravidade. As galáxias são as principais unidades estruturais do universo, porque as galáxias, como a Via Láctea e a Andrômeda, ela é composta por estrelas, por planetas, milhares de estrelas, aliás, bilhões de estrelas, bilhões de planetas e outros corpos, gases, poeira, matéria. Então, aqui nós temos o exemplo da Via Láctea, que é essa aqui, e aqui é a Andrômeda, que está se aproximando e vai colidir com a Via Láctea. Cientistas da NASA revelaram que a colisão das galáxias Via Láctea e Andrômeda acontecerá daqui a aproximadamente 4 bilhões de anos. A Via Láctea é uma das galáxias existentes no universo, onde está situado o Sistema Solar, que reúne um conjunto de planetas como a Terra que gira em torno do Sol. Ambas as galáxias, Via Láctea e Andrômeda, estão se atraindo mutuamente, graças à força da gravidade que age entre os corpos. A colisão entre essas galáxias requer a adoção das seguintes estratégias. Primeiro, é monitorar a colisão das galáxias Via Láctea e Andrômeda, permanentemente para avaliar seu impacto sobre o Sistema Solar e sobre a Terra. Então é importante que se avalie os efeitos, que isso deve acontecer até muito antes das duas se fundirem numa só galáxia. Então, é importante que haja esse monitoramento. E segundo, planejar com bastante antecedência uma missão extremamente difícil, impossível nas condições atuais. E aí é que entra a questão do avanço científico e tecnológico. É planejar com bastante antecedência a fuga dos seres humanos para locais com possibilidade de serem habitados em outras galáxias, mais próximas antes da colisão das galáxias Andrômeda e Via Láctea. Então, é importante que haja um esforço gigantesco da humanidade no sentido de enviar sondas espaciais para visitar as galáxias mais próximas da Via Láctea, a fim de colher informações sobre cada uma delas. E sobre a possibilidade até dos seres humanos acessar e até habitar. Então, essa colisão requer a adoção de estratégias como monitorar a colisão das galáxias, para avaliar seu impacto sobre o Sistema Solar e sobre a Terra, planejar com bastante antecedência a fuga dos seres humanos para locais com possibilidade de ser habitados em outras galáxias mais próximas, antes da colisão das galáxias Andrômeda e Via Láctea. As opções seriam a galáxia Anã do Cão Maior, situada a 25 mil anos-luz da Terra, que corresponde, veja bem a distância, 237.500 trilhões de quilômetros de distância da Terra, e a grande nuvem de Magalhães, que se situa a 163 mil anos-luz da Terra, que corresponde a 1.548.500 trilhões de quilômetros de distância da Terra, que exigiria um grande avanço científico e tecnológico para viabilizá-las. Então, meus amigos, o desafio é gigantesco, no sentido de acessar a galáxia mais próxima da Via Láctea. A oitava grande ameaça diz respeito ao fim do universo. É a última grande ameaça. O universo diz respeito a tudo que existe. Isto é, espaço, tempo, matéria e energia, incluindo todas as estruturas que formam, desde partículas subatômicas até galáxias. A teoria do Big Bang,
que é até o momento considerada como a origem do universo pela comunidade científica, está sendo colocada em xeque com as imagens do universo primordial obtidas através do supertelescópio James Webb, que com suas grandes descobertas, ao revelar que galáxias mais distantes e antigas possuem estruturas que parecem ser maduras demais para terem se formado tão depressa após o Big Bang, questionando o modelo padrão da cosmologia que admite ser as galáxias mais distantes e antigas menos massivas. Ou seja, o telescópio detectou galáxias mais massivas do que a que o modelo padrão considera o modelo do Big Bang. Os físicos formularam algumas hipóteses sobre o futuro do universo, que é um ponto que nos interessa muito, se nós estamos pensando em sobreviver, a espécie humana sobreviver a tudo isso. Então, os físicos formularam algumas hipóteses sobre o futuro do universo, baseada no que se sabe sobre os mecanismos por trás da evolução do cosmos. Então, nós vamos lhes apresentar quais são as hipóteses que foram consideradas pelos cientistas com relação ao futuro do universo. O primeiro diz respeito à grande ruptura do universo. Nesse caso, a expansão do universo, nesse modelo, a expansão do universo vai atingir velocidades cada vez maiores, até que a gravidade não consiga mais unir os objetos em estruturas como as galáxias. A questão é a seguinte, meus amigos: a expansão do universo foi descoberta por Edwin Hubble na primeira metade do século XX, mas só foi em 1998 que os astrônomos descobriram que essa expansão está cada vez mais acelerada, a expansão do universo. Ou seja, a partir do Big Bang, então o universo se expandiu. Houve uma expansão de tudo, né? E essa expansão está aumentando a velocidade, a aceleração. E aí isso trouxe uma nova perspectiva para os possíveis cenários de apocalipse cósmico. Nesse modelo da grande ruptura do universo, a gravidade, a força de gravidade que une todos os corpos, galáxias e sistemas, deixaria de acontecer. Então a gravidade não conseguirá mais unir os objetos em estruturas, como galáxias. Em algum momento, toda a matéria, estrelas, átomos e o próprio espaço-tempo vão ser dilacerados. Os cálculos sugerem que isso pode acontecer daqui a 152 bilhões de anos ou mais. O segundo cenário para o futuro do universo é denominado de grande colapso do universo. O conceito de grande colapso propõe um universo que se expande apenas até um certo limite, para então voltar a colapsar. Ou seja, haveria expansão e depois de atingir um determinado limite, então tudo voltaria ao ponto de partida. Então voltaria a colapsar sob a influência da gravidade. Quer dizer, a gravidade é que faria com que tudo voltasse digamos assim, ao momento que gerou o Big Bang. Este modelo depende principalmente da teoria da relatividade proposta por Einstein e de observações em larga escala, mas ignora a mecânica quântica, que tem como proponentes Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Louis de Broglie e Paul Dirac. Os físicos não admitem que a aceleração da expansão do universo vai diminuir, e sim se expandir. Isso significa que a expansão vai afastar as galáxias cada vez mais, tornando improvável que a gravidade impeça a expansão do universo. Este cenário poderá ocorrer daqui a 100 bilhões de anos, quando o universo entraria em contração,
depois de sua expansão devido à atração gravitacional, até entrar em colapso sobre si mesmo, que seria análogo a uma inversão do Big Bang. Então é como se o universo se expandisse e depois voltasse ao ponto de partida. O terceiro cenário catastrófico seria o grande salto, que seria uma sequência de Big Bang, grande explosão. O início do universo surgiu até pelo modelo padrão da cosmologia, pelo Big Bang, com o Big Bang. E esse grande salto representa o que? É uma sequência. O Big Bang geraria o grande colapso do universo, resultando em um universo cíclico. Ou seja, após o grande colapso do universo, o cosmos voltaria à sua condição inicial para produzir um novo Big Bang. Então esse é o cenário catastrófico, porque num cenário desse, a espécie humana, que se estiver no universo em que vivemos, não sobreviveria. O quarto cenário que nós temos a apresentar sobre o futuro do universo é o grande congelamento, também conhecida como a morte térmica do universo. Essa hipótese é uma das mais aceitas atualmente. Nela, a expansão contínua resulta na separação de toda a matéria, levando o cosmos a uma temperatura bem próxima do zero absoluto. Em algum momento no futuro, a expansão do universo deixará as galáxias tão distantes umas das outras que não poderíamos enxergar nenhuma delas. As nuvens de formação estelar também vão estar dispersas demais para que a gravidade consiga causar o colapso delas em novas estrelas. Todo o gás existente no universo não vai ser capaz de produzir nenhuma estrela. E as que já existem deixarão de brilhar ou explodirão em supernovas. O universo ficará cada vez mais escuro, e o que sobra é um grande cemitério cósmico gelado. Este é o quarto cenário catastrófico para o universo. E evidentemente que a humanidade não sobreviveria ao grande congelamento. Um outro cenário que foi proposto é o decaimento, a transformação do universo, que se reduziria a um vácuo completo. E essa hipótese se baseia na física quântica de campos, que combina a mecânica quântica e a relatividade geral, para descrever como as partículas e suas interações são tratadas no universo. Se o vácuo decair, dois cenários podem ocorrer: ou a completa desativação das forças fundamentais na natureza e na alteração das constantes cosmológicas, ou a destruição de toda a matéria bariônica, aquela formada por elétrons e prótons, levando à impossibilidade de vida. Então este é um outro cenário catastrófico para a humanidade. O que se pode constatar, meus amigos, é que em qualquer das hipóteses sobre o futuro do universo, o futuro da humanidade estará comprometido, se ainda existir seres humanos habitando algum planeta de qualquer galáxia, na época em que ocorrer o fim do universo. Se ainda existirem seres humanos habitando nosso universo, só haveria a possibilidade de seres humanos sobreviverem se eles se dirigissem para outros universos paralelos. A ideia de que vivemos em um multiverso composto por um número infinito de universos paralelos tem sido por muitos anos considerada uma possibilidade científica. Juntos, esses universos paralelos compreendem tudo o que existe, a totalidade do espaço, do tempo, da matéria, da energia, das leis e constantes físicas que os descrevem. É o conceito de multiverso, que descreve o conjunto hipotético de universos possíveis, ou seja, universos paralelos. O conceito de multiverso tem suas raízes em extrapolações até o momento da moderna cosmologia e da física quântica. E engloba também várias ideias oriundas da teoria da relatividade,
de modo a configurar um cenário em que pode ser possível a existência de inúmeros universos, onde em escala global todas as probabilidades e combinações ocorrem em algum dos universos. O desafio consiste em encontrar uma maneira de testar essa teoria. Pesquisas aprofundadas precisam ser realizadas para determinar a existência ou não de um multiverso ou universos paralelos para toda a humanidade, para onde a humanidade se dirigiria com o fim do universo em que vivemos. Porque, havendo o fim do universo em que vivemos, nós deveríamos nos deslocar para universos paralelos antes de que as condições da existência humana no universo se tornar inviável. Os universos paralelos seriam, em analogia, semelhantes a bolhas. Como essas que estamos aqui apresentando nesse gráfico. Aqui vocês observam que aqui é um universo, aqui é outro universo, são vários universos. E cada universo com suas galáxias e estruturas. Fica evidente, sem existirem seres humanos habitando nosso universo, só haveria a possibilidade de os seres humanos sobreviverem se eles se dirigissem para outros universos paralelos. A ideia de que vivemos em um multiverso composto por um número infinito de universos paralelos tem sido para muitos considerada uma possibilidade científica. Bem, agora nós vamos apresentar as conclusões da nossa apresentação. Pelo que nós acabamos de expor, a única possibilidade de a humanidade evitar a sua extinção de todas as ameaças vindas do espaço exterior consiste em os seres humanos colonizarem outros mundos, no universo em que vivemos e em universos paralelos. A única ameaça que não demandaria a fuga de seres humanos para outros mundos, no sistema solar ou fora dele, é o da colisão sobre o planeta Terra de asteroides e cometas, porque seriam utilizados foguetes interceptadores para desviá-los da Terra ou bombas nucleares para destruí-los quando estiverem a grande distância da Terra. As demais ameaças exigirão a fuga dos seres humanos para outros mundos, situados dentro ou fora do sistema solar e outras galáxias, bem como para universos paralelos. As estratégias necessárias para evitar as ameaças de extinção da humanidade, com os humanos colonizando outros mundos no universo, nós vamos descrever agora. Primeiro, as estratégias que vamos descrever são as seguintes. Primeiro, a produção de foguetes, que alcancem velocidades próximas à da luz, 300 mil km por segundo, para viajar pelos confins do universo. Segundo, desenvolver tecnologias capazes de proteger os seres humanos em viagens espaciais. Terceiro, identificar outros mundos similares à Terra, capazes de serem habitados pelos seres humanos. Se descobrir algum mundo com as mesmas condições da Terra, seria o ideal. Quarto, capacitar o ser humano para sobreviver no espaço e em locais habitáveis fora da Terra. Quinto, formular um novo modelo cosmológico, a partir das observações do telescópio James Webb, que está colocando em xeque o Big Bang e, consequentemente, a validade do modelo padrão da cosmologia. E, finalmente, a sexta estratégia consiste em realizar pesquisas para elucidar sobre o destino do universo. Porque o universo pode ter aqueles cenários catastróficos que nós apresentamos, mas existe também uma teoria que foi defendida por vários cientistas, entre eles o Fred Bailey,
de um universo eterno. A tese dele é que foi abandonada e se admite o Big Bang como um modelo cosmológico padrão. Mas houve um determinado momento em que havia dois modelos alternativos, o do Big Bang e do Fred Boyle. Sendo essa do Fred Boyle, que admitia a possibilidade de um universo eterno. De modo que, de qualquer maneira, é importante realizar pesquisas para elucidar sobre o destino do universo. E outra, sobre a existência de universos paralelos. Então, nós precisamos avançar muito no conhecimento sobre o destino do universo e sobre a existência de universos paralelos. Além dos desafios que se colocam até mesmo para o ser humano sobreviver em algum planeta no sistema solar, como é o caso de Marte, ou alguma lua de algum planeta do sistema solar, que exigiria grande avanço científico e tecnológico para que se realize essa missão. Imagine alcançar universos paralelos, alcançar galáxias extremamente distantes. Trata-se de um desafio que se coloca para todos aqueles que fazem ciência e tecnologia em nosso planeta. Para lidar com as ameaças contra os seres humanos provocadas pelas forças da natureza existentes no espaço exterior, é preciso que seja montada uma estrutura mundial. Essa é a minha tese. Uma organização mundial de defesa contra catástrofes naturais de abrangência global vinculada à ONU, que tem a capacidade de coordenar tecnicamente as ações dos países em todo o mundo no enfrentamento dessas ameaças. Hoje em dia, poucos países estão tratando de questões ligadas aos problemas que nós apresentamos. Nós temos que ter uma organização mundial que trate dessa questão e que reúna as competências existentes, as competências essenciais existentes em todo o mundo para encontrar respostas para todos os desafios colocados. Então é preciso que este órgão ele seja vinculado à ONU, que tenha capacidade de coordenar tecnicamente as ações dos países em todo o mundo no enfrentamento dessas ameaças. A constituição deste órgão é absolutamente necessária, porque é preciso que haja um esforço global articulado para lidar não apenas com as ameaças das forças da natureza vindas do espaço exterior, mas também para fazer frente às ameaças das forças da natureza existentes no planeta Terra, conforme nós sugerimos no vídeo em que nós abordamos as ameaças existentes no planeta Terra. Para realizar suas funções, é preciso que este órgão conte com recursos financeiros provenientes de um fundo mundial contra catástrofes naturais de abrangência global, a ser mantido por todos os países do planeta e administrado pela ONU. É de se lamentar. Aí eu deixo registrado aqui meu lamento pelo fato de nenhum governante do mundo tratar as questões envolvidas relativas a todas as ameaças que acabamos de descrever e não tem exigido que a ONU implante uma estrutura voltada para enfrentar todas essas ameaças apresentadas. É lamentável, inclusive, que essa iniciativa não tenha partido até dos países mais avançados científica e tecnologicamente. É de se lamentar também que as instituições científicas não usem os meios de comunicação mundiais para divulgar as ameaças que pairam contra os seres humanos e não proponham soluções para lidar com cada uma delas, como o que nós estamos fazendo no momento. É importante que todos aqueles que lidam com cosmologia, com astronomia, divulguem o mais amplamente possível sobre as questões ligadas às ameaças
vinda do espaço exterior, e que também cientistas que estão voltados para questões relacionadas com as ameaças existentes no planeta Terra também apontem as soluções que precisam ser enfrentadas para que nós possamos construir um mundo que seja, enquanto ele existir, que satisfaça a todos nós seres humanos, mas que fundamentalmente todos se empenhem no sentido de evitar a extinção da espécie humana, no presente e no futuro, por mais distante que seja. Bem, meus amigos, nós, para realizarmos essa nossa apresentação, nós nos baseamos em várias publicações que vamos citá-las a partir desse momento. Na realidade, são 21 publicações. A primeira, um livro de nossa autoria, A Humanidade Ameaçada e as Estratégias para a Sua Sobrevivência. É um livro publicado pela editora Dialética de São Paulo em 2021. Temos também um livro de nossa autoria, How to Protect Human Beings from Threats to Their Existence and Avoid the Extinction of Humanity. Foi publicado na Europa, em Chisinau, pela Generis Publishing, em 2023. Temos aqui também uma publicação da CNN Brasil, Missão da NASA revela detalhes sobre asteroide que pode colidir com a Terra. Isso está disponível no site cnnbrasil.com.br. Temos uma outra publicação da Terra. Maior cometa já descoberto está viajando na direção da Terra. Isso foi publicado pelo site www.terra.com.br. Temos uma outra publicação da Astro IF, o FRGS. O título do artigo é O Sistema Solar, que está disponível no site astro.if.ufrgs.br. Um outro artigo que nós consideramos, O que são planetas órfãos, foi publicado por Leandro Saionetti e Bruno Vaiano. Está disponível no site da super.abril.com.br. Analisamos a publicação de Victoria Florio, A Origem dos Raios Cósmicos, que está disponível no site revistapesquisa.fapesp.br. Pesquisamos também uma publicação, Terra pode vir a colidir com outro planeta no futuro, alerta simulação. Foi publicado por Salvador Nogueira, está disponível no site g1.globo.com. Analisamos também uma publicação de Peter Ward e Donald Brownlee, The Life and the Death of Planet Earth, How the New Science of Astrobiology Charts the Ultimate Fate of Our World. Isso é um livro publicado pela Times Book, Henry Holt and Company, de Nova York. Analisamos também a publicação de Michio Kaku, Mundos Paralelos. É um livro publicado pela editora Rocco Limitada, do Rio de Janeiro, em 2005. Analisamos a publicação de Guillemot e Greffos, Sexerrala Fandimont. Isso foi publicado na revista Science and Vie, ou melhor, Science et Vie, número 1014, em 2002. Também analisamos a publicação da Epoch Times, Múltiplas Dimensões entre Supercordas e Mundos Paralelos. Está disponível no site epochtimes.com.br. Analisamos
também um artigo, Teoria de Tudo, no Wikipédia, no site pt.wikipedia.org. Analisamos também uma publicação de nossa autoria, Os Desafios Humanos à Conquista do Espaço e da Colonização de Outros Mundos, que está disponível no site do linkedin.com. Analisamos a publicação de Marcelo Lapolla, Como o Telescópio James Webb Contribuiu para a Crise da Teoria do Big Bang. Isso está disponível no site revistagalileu.globo.com. Analisamos também a publicação de Pedro Menezes, Teorias da Origem do Universo. Isso está disponível no site todamatéria.com.br. Analisamos também uma publicação de Stode, Quais as principais teorias da origem do universo. Isso está disponível no site blog.stode.com.br. Analisamos também a publicação de Marcelo Lapolla, Como o Telescópio James Webb Contribuiu para a Crise da Teoria do Big Bang. Analisamos também a publicação da revista Galileu, Galáxias impossíveis observadas por Webb podem finalmente ter explicação. Isso está disponível no site revistagalileu.globo.com. Analisamos também a publicação de Daniele Cavalcanti, 5 teorias sobre como será o fim do universo. Isso está disponível no website canaltech.com.br. E finalmente, uma publicação de Rafaela Seixas, Big Bang que nada, o universo surgiu de um buraco negro em cosmos maior, diz nova teoria. Então, essas, meus amigos, são as considerações que eu teria a fazer a respeito de como enfrentar as ameaças das forças da natureza vinda do espaço exterior. Espero que tenha sido esclarecedora a nossa apresentação e chamo a atenção para a necessidade de que assistam o vídeo Como enfrentar as ameaças das forças da natureza provocadas pelo planeta Terra e que também assistam Como eliminar os males provocados pelo capitalismo contra a humanidade ao longo da história. Deixo no final um abraço fraternal para todos vocês.